Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. E aqui quem fala é Rex, o apresentador aqui do canal, para fazer um vídeo resposta, a gente poderia falar assim. Não tenho muita certeza porque vocês sabem que o meu vídeo resposta não é bem um vídeo resposta, mas sim um vídeo de deliberar sobre alguma frase solta em algum vídeo solto e que me fez pensar um pouco sobre o time e me engajar para fazer um vídeo, né? Então, bom, qual frase solta, de qual canal solto, de que vídeo solto me fez querer fazer esse vídeo? Foi um vídeo do Pepe do Futirinhas, que tem o canal Craque Pepe, onde ele analisa o Corinthians, né? E aí, como o Santos ganhou do Corinthians no Clássico, eu quis ver a opinião do Pepe sobre o Clássico. E bom, ele acha o time do Santos que não é um time forte, ele considera o time fraco. Eu acho que é totalmente compreensível para alguém que não tá dentro da realidade do time do Santos. Eu conhecendo os jogadores da minha base, acho que a gente tem um time, se bobear, até a frente do São Paulo, tá? Eu deixo isso muito claro. Mas, pra quem não conhece o Ângelo, o Marcos Leonardo, o João Paulo, o Kaique, esses jogadores que são da base, tanto fortalecem o time do Santos a fundo, realmente vai ter uma análise que o time do Santos é fraco. Mas a frase que me fez querer fazer esse vídeo foi uma frase que ele soltou que foi a seguinte: o time do Santos é um time genérico. Parece que quando você pega aqueles times de videogame, né, que tem um monte de jogador genérico e vai jogar contra. E aí que tá, essa frase me fez ficar com uma coisinha atrás da orelha. Não porque o Pepe tem a obrigação de conhecer o time do Santos, porque não tem, gente. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui no vídeo, porque eu fiz esse vídeo justamente pra usar esse ponto de time genérico como engajamento pra gente gravar. Mas eu não quero que ninguém aqui fique com raiva de qualquer forma do Pepe. Muito pelo contrário, ele faz um trabalho maravilhoso no Futirinhas e faz um trabalho legal também dele lá no canal do Corinthians, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não quero ver ninguém aqui ficando pistola com ninguém. Afinal, se eu perguntar pra você quem é Gustavo Mantuan, eu duvido que o senhor conheça. Então, também não fiquem bravos com um corintiano que não conhece o time do Santos, que é formado mais que metade por jogadores de base, tudo bem? É normal que torcedores de times adversários não conheçam o time do Santos, principalmente quando ele é formado em mais de 40, 50, 60% de jogadores da base do Santos, tudo bem? É normal que quem conheça um time assim seja um torcedor do Santos, beleza? Então, vamos fazer o quê? Pegar esse gancho de o Santos tem um time genérico e tentar pensar um pouco sobre ele. Porque essa frase do Pepe me fez fazer assim, ó, pá! O Santos tem um time genérico. Essa frase pode ser encaixada em algum outro momento da história do Santos? E aí eu lembrei de um ano. E o ano é 2010. Então, tendo explicado todo esse contexto, eu lhes convido para embarcar nesta grande jornada que será esse vídeo. Vamos relembrar o time de 2010. Não o time campeão da Copa do Brasil. O time campeão do Paulistão de 2010. E aí a gente vai conversar. Qual time é mais genérico? O time de 2010 ou o time de 2022? E vamos responder a pergunta aqui do vídeo. É bom ter um time genérico? Vamos conversar um pouquinho e vamos chegar numa conclusão de qual time era mais genérico e também, digamos assim, chegar a uma conclusão se isso é um proibitivo para alguma coisa ou não. Tudo bem? Bom, para começar é óbvio, eu vou trazer no site Meu Timão. Olha como que eu tô vira casaca hoje aqui. Vou trazer a escalação do Santos. A escalação do Santos nesse clássico foi João Paulo, Madison, Kaique, Bauerman e Felipe Jonathan. Depois entrando Lucas Pires, Camacho, Vinícius Anocelo, Ricardo Goulart. Depois entrou o Sanchez e o Léo Batistão. Ângelo, depois entrando Alanzinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Vamos analisar rapidinho a posição de cada um, tudo bem? João Paulo é um goleiro da base do Santos. Óbvio, ele teve um destaque interessante nos últimos anos, justamente por uma grande desempenho que tem feito. Mas o João Paulo, de fato, é um goleiro da base, tá? O Madison é um lateral que sempre foi reserva nos times que passou. Nunca teve um grande destaque, talvez o maior no Atlético Paranaense. Com isso, o mais normal é que ninguém conheça o Madison, gente. Então, tudo bem. O Kaique, por mais que seja um grande destaque, os cientistas amem o Kaique, a mídia pouquíssimo fala do Kaique, tá? Ele estava na lista dos melhores jogadores abaixo de 20 anos, se eu não me engano, né? Que saiu uma lista mundial aí que estava colocando o Kaique. Mas sejamos sinceros, pensa na grande mídia. Se fala do João Vitor, se fala do Nino, se fala de muitos outros jogadores de defesa que são jovens. Eu acho que eu já ouvi falar mais do Raul Gustavo do que do Kaique. A gente vive numa bolha que é do Santos, mas a gente tem que entender que na bolha nacional o Kaique ainda não é tão conhecido.
mesmo que já tenha sido até capitão de seleção de base. Eduardo Bauerman é um jogador que eu acho que é um pouquinho mais conhecido. O Bauerman fez uma grande destaque pelo América Mineiro, mas pensando na grande São Paulo, que analisa principalmente o futebol daqui, um jogador que se destacou no América Mineiro também não é tão conhecido. Felipe Jonathan já é mais consagrado pela Libertadores, pela final, né, da Libertadores que ele jogou, e por um ano com o Sampaoli, então a gente pode passar um pano. Mesmo que, olha que engraçado, um jogador mais conhecido do time atual do Santos é justamente um dos caras que a gente menos gosta do time titular. Entra no lugar dele Lucas Pires, que até pode ser comum aí para alguns torcedores do Corinthians, porém é porque era da base deles. Lucas Pires tá longe de ser um destaque. Camacho foi péssimo no Corinthians. E é bem mais normal que os torcedores do Corinthians fiquem impressionados por perderem de um time do Camacho do que ao contrário. Sanchez, que entrou, tudo bem, era um cara bem conhecido, mas sequer jogou. Vinícius Anocelo, outro cara que quem gosta de acompanhar a base, conhece a seleção de base, a carreira dele na Ferroviária e tudo mais, o destaque que ele teve na base, pode achar gigante. Eu, quando veio pro Santos, sempre aplaudia a contratação do Zanocelo e achava que fenomenal. Mas, gente, a gente tá falando de um cara que era destaque de base, passou por Ponte Preta e Ferroviária. Ninguém tem obrigação de conhecer o Zanocelo. Ricardo Goulart, esse sim, um nome de peso, um nome bom, que passou por Palmeiras, por times da China, destaque no Cruzeiro, mas eu acho que é um dos poucos. O próprio Batistão, que seria um outro grande nome do Santos, também foi só para um Raio Vallecano e outros times da Espanha que quem gosta de futebol internacional até pode conhecer, mas nem todos vão. Ângelo e Marcos Leonardo são grandes destaques da base, mas desde o ano passado, onde o Santos ficou longe da mídia. Lucas Braga, eu acho que talvez seja o homem de ataque mais conhecido por ter participado da carreira vitoriosa do Santos na Libertadores. Fora isso, Marcos Guilherme e Alanzinho, pouquíssimos irão conhecer ou reconhecer, principalmente o Alanzinho, que só jogou na base do Santos e depois passou pelo Guarani. Logo, dá pra falar assim, o time do Santos, pra quem não é um grande conhecedor de futebol de todos os times do Brasil, ou que fica seguindo o Santos como a gente faz na nossa bolha, é um time genérico. Eu vou defender principalmente o ponto que o Pepe levantou. É um time genérico do PES. Pra quem não conhece, parece um monte de jogador realmente desconhecido. Um ou outro você vai conhecer. Agora, vamos analisar o time de 2010? Porque isso faz tudo parecer mais legal. No gol, naquela final do Paulista, a gente tinha ele, Felipe Garcia. Vocês não sabem, o Felipe Garcia, gente, era do Santos. Foi emprestado para o Paraná, depois voltou para a Portuguesa mesmo, de São Paulo. Porque São Paulo não, isso aqui era a Briosa, né? E depois ele volta pro Santos. E aí é onde ele é titular e vai mal. Mas o Felipe era um jogador genérico. Era um jogador famoso que passou por vários times pequenos por empréstimo e voltou a jogar no Santos. O Jorge Lucas, que era nosso lateral direito, olha que engraçado. Esse talvez fosse o jogador um dos mais conhecidos do Santos, naquele elenco. Passou pelo Grêmio, Atlético Mineiro, Grêmio, Celta de Vigo e volta pro Santos. O Jorge Lucas teria um status um pouco maior que o resto dos jogadores. Bruno Rodrigo, grande destaque do Cruzeiro, vejam só. Estava na zaga da final do Paulista de 2010. Bruno Rodrigo, meus amigos, antes do Santos só tinha jogado na Portuguesa aqui de São Paulo mesmo, a Lusa, e depois foi pro Santos. Outro jogador extremamente genérico, né? Bruno Aguiar também era um cara bem interessante. Passou por Brasa, Figueirense, Guarani, Mirassol, Grêmio Prudente e aí chegou no Santos. Era conhecido? Também era um jogador genérico. E aí a gente chega no homem, Parazinho, tri é tri. Mas Parazinho, meus amigos, antes, né, depois do Santos passou pro Flamengo, por outros grandes times, mas antes do Santos, o Parazinho veio lá do Santo André. Sim, Parazinho veio do Santo André. Madson, outro homem que tinha algumas passagens pelo Vascão, fora do Vascão também jogou em grandes lugares. O Madson, grande Madson. Rodrigo Mancha, esse daqui é interessantíssimo. Um destaquezinho no Curitiba, e aí veio pro Santos. Também dá pra falar que foi um meio bem desconhecido, né? Roberto Brum, esse teve umas passagens bem mais interessantes antes do Santos, viu? Fluminense, Curitiba, Academia, passou pelo Braga, e aí chegou no Santos, meus amigos. Bruno, esse mesmo, Roberto Brum, era um dos caras que tinha um currículo mais extenso. Breitner, o boliviano, da base do Santos, né? Wesley, carequinha, né? Jogou muito aqui no Santos. Também era da base, meus amigos. E aí a gente entra em Ganso e Neymar. Que, beleza, eles já tinham encantado o Brasil, né?
Ganso, Neymar e André, né? Esqueci de falar do André também, André Balada. Todos já tinham encantado o Brasil. Mas isso porque a gente tá falando da final do Paulista. No começo do Paulista, tirando o Neymar, né, que já teve uma reverberação gigante desde 2009, Ganso, Neymar e André não eram desconhecidos? Com certeza. Muitos devem estar perguntando do Robinho e tudo mais, mas esses caras vão jogar na Copa do Brasil, tá, gente? E eu não trouxe a final da Copa do Brasil justamente por isso. Ali o Santos tinha alguns jogadores mais conhecidos. A gente podia falar realmente do Robinho, a gente podia falar do Arouca, que já tinha sido um destaque no Fluminense. Podia falar de outros jogadores que foram bem importantes na Copa do Brasil. O próprio da Sena, que já era bem mais famosinho. Durval, que no Nordeste pelo menos era mais famoso. Agora, quando a gente fala do Paulistão, de 2010, a gente tá falando de um time genérico. E digo mais, o time de 2010 era mais genérico que o time de 2022. Porque o time de 2010, os jogadores que mais jogaram fora do Brasil e tinham algum nome, era Roberto Brum e Jorge Lucas. Você percebe? As coisas mudam. O Santos, hoje, pra quem não conhece a base, pra quem não conhece o time, pode ser um time genérico. Mas o time de 2010, que começou toda aquela façanha com grandes meninos da base, também era. E sabe o que isso significa no final? Absolutamente nada. Você quer fazer um time que não é tão genérico? O Santos podia ter feito. Podia ter colocado o João Paulo no gol, que tá um pouquinho mais consagrado, né? Ter deixado o Matos e Felipe Jonathan. Na zaga, usado o Velasquez, já teve uma carreira na Espanha. E depois colocado o Luiz Felipe do outro lado. Um zagueiro que teve passagens pelo Brasil e já foi especulado e até em outros países. No meio de campo, poderia ter até mantido talvez o Camacho, colocado já Pato Sanches, o jogador uruguaio, e Ricardo Goulart para completar. E no ataque, para que deixar esses jogadores, sendo que você tem, por exemplo, um Léo Batistão, que jogou na Espanha, todos esses poderiam ter sido titulares. Mas sabe o que todos esses medalhões, esses nomões, esses caras que não fariam o Santos ser um time genérico, fariam um time ser pior. Ser um time genérico, ser chamado de mais fraco, ou não ser tão conhecido ou falado pela mídia, gente, não significa que seu time é pior. Quer dizer que seu time é mais desconhecido. E conhecimento, meu amigo, não ganha jogo nenhum. O que ganha jogo é um trabalho interessante, bem feito e bom. E o que a gente espera do Santos hoje é isso. Um trabalho bem feito, interessante e bom. Luan Pérez, quando veio pro Santos, ninguém conhecia. Quando chegou, foi uma estrela. Quando a gente pensa em vários jogadores que o Santos trouxe, muitos desconhecidos brilharam aqui na Vila. O que prova que a fama não leva à perfeição. A bola que você joga é que leva. Isso é a grande coisa que eu quero trazer nesse vídeo. O Santos desse ano, assim como o Pepe falou, é um Santos genérico. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Assim como o Santos tinha aquele Paulista de 2010, não queria dizer nada, tá bom? É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, peço seu like, sua inscrição e seu compartilhamento. Muito obrigado pela sua audiência. E pelo amor de Deus, gente, é um vídeo que eu fiz com embasamento naquele vídeo, gente. Se alguém... Nossa, pelo amor de Deus, de verdade, eu tô pedindo aqui pra ninguém ficar revoltado, alguma coisa assim. Sempre faço esses vídeos, né? Trazendo uma frasezinha, uma partezinha que me engaja pra um vídeo, porque eu acho legal. Recomendo, gente. Vai ver o Futirinhas. Vai ver o Edu, grande Edu Futirinhas também. No Vem Pro Peixão, canal do Santos, inclusive. Vai ver o Crack Pepe também aí pra dar, às vezes, uma risada. Ou pra conhecer mesmo o time do Corinthians, gente. É legal estudar sobre outros times, tá? Isso é uma coisa que eu recomendo. Quer entender sobre o seu adversário? Veja vídeos de torcedores do adversário. É uma coisa importante. Eu vejo o GE Grêmio, eu vejo alguns canais do Corinthians, eu vejo canais de São Paulo. Então, sim, gente, eu procuro informação. Sabe, procurando sobre outros times, você aprende também sobre futebol, tá bom? É isso aí, meus queridos. Muito obrigado. E agora eu fui.